Em 1994, David Noble quebrou um pequeno galho. Dias depois, cientistas descobriram que aquela árvore não deveria mais existir. Ela crescia escondida em um desfiladeiro remoto da Austrália. Alguns exemplares chegavam a 40 metros de altura, com uma casca coberta por bolhas escuras e folhas semelhantes a uma samambaia gigante. Noble colocou o galho na mochila, sem imaginar o que havia encontrado. Quando os especialistas examinaram a amostra, veio a revelação. Tratava-se de volemia, um gênero conhecido apenas por fósseis e considerado extinto havia cerca de 2 milhões de anos. Na natureza, restavam somente algumas dezenas de árvores adultas concentradas em um único sistema de cânions. Sua diversidade genética também era extremamente baixa. Era como encontrar um sobrevivente da era dos dinossauros oculto perto de Sydney. A Austrália enfrentava um paradoxo quase impossível. Precisava esconder a localização das árvores para protegê-las de visitantes, doenças e coletores, mas também precisava multiplicá-las em grande escala. Um incêndio, um patógeno ou um único erro naquele desfiladeiro poderia empurrar toda a população selvagem para a extinção. A espécie precisava ser salva antes que o mundo soubesse que existia. No início, nem os botânicos conseguiram identificar o material seco. Havia poucas folhas e quase nenhuma estrutura fértil. Um mês depois, a equipe voltou ao cânion para fotografar as árvores e recolher casca, cones e novas amostras. Somente em 1995, a descoberta foi oficialmente descrita. A espécie recebeu o nome Volemia nobilis, em referência ao Parque Nacional Voleme e a David Noble, mas nomeá-la seria a parte fácil. A verdadeira batalha para mantê-la viva estava apenas começando. Durante milhões de anos, essa linhagem parecia existir apenas nas rochas. Fósseis semelhantes haviam sido encontrados em camadas com dezenas de milhões de anos, pertencentes à família Araucariaceae, um grupo de coníferas que já dominava partes do hemisfério sul quando os dinossauros ainda caminhavam pela Terra. Os cientistas acreditavam que esse ramo da árvore evolutiva havia desaparecido para sempre, mas na realidade, ele continuava crescendo em silêncio, escondido em um desfiladeiro úmido a cerca de 150 quilômetros de Sydney. O local era quase impossível de alcançar. Para entrar, era preciso descer por cordas ou usar helicópteros. Foi justamente durante uma dessas operações que aconteceu o primeiro alerta. Um helicóptero enviado para recolher cones passou perto demais das árvores e o rotor acabou quebrando alguns galhos. Ninguém havia tentado ferir a espécie, mas o acidente deixou uma verdade brutal. Até uma missão de resgate podia destruí-la. A partir daquele momento, as coordenadas do bosque foram mantidas em segredo absoluto. Apenas um pequeno grupo de pesquisadores e guardas florestais recebeu permissão para entrar. Antes de se aproximarem das árvores, eles precisavam esterilizar botas, ferramentas e equipamentos, porque um pouco de solo contaminado poderia levar doenças para dentro do cânion. Mas o perigo era ainda maior do que parecia. Todas as árvores conhecidas estavam concentradas em poucos pontos dentro do mesmo sistema de desfiladeiros, numa área inferior a 10 quilômetros quadrados. Estudos genéticos iniciais encontraram uma diversidade extremamente baixa entre elas. Isso sugeria que a espécie havia atravessado um gargalo populacional severo milhares de anos antes, talvez restando apenas pouquíssimos ancestrais. Em outras palavras, aquelas dezenas de árvores não formavam uma população normal, eram quase cópias umas das outras. E isso levantava uma pergunta inquietante. Como uma espécie tão geneticamente vulnerável conseguiu sobreviver por tanto tempo? A resposta estava escondida sob o solo. A resposta era uma habilidade rara, chamada brotação basal. A Volemia nobilis mantém gemas adormecidas perto da base e pode produzir novos troncos a partir do mesmo sistema de raízes, mesmo sem sofrer um grande ferimento. Alguns exemplares apresentam mais de 40 troncos,
O que parece um pequeno bosque pode, na verdade, ser um único organismo antigo. Quando um tronco envelhece ou morre, outro pode surgir das mesmas raízes e ocupar seu lugar. Esse mecanismo provavelmente ajudou a espécie a suportar incêndios pequenos e danos localizados dentro do cânion, mas ele não tornava a árvore invencível. Um incêndio extremo nas áreas abertas acima do desfiladeiro ainda poderia destruir raízes, brotos e árvores inteiras. E havia uma ameaça ainda mais perigosa. Como a população selvagem apresentava diversidade genética extremamente baixa, suas árvores poderiam reagir de forma semelhante ao mesmo inimigo. Um patógeno capaz de infectar uma delas talvez encontrasse pouca resistência nas demais. Depois de atravessar mudanças climáticas e extinções em massa, a espécie podia desaparecer por causa de um organismo microscópico. Em novembro de 2005, esse pesadelo quase se tornou realidade. A Phytophthora cinnamomum, um patógeno do solo que ataca as raízes, foi detectada no local selvagem. A suspeita era de que visitantes não autorizados a tivessem levado para o cânion em terra presa às botas. Esconder as árvores já não bastava. Para impedir que uma única doença eliminasse a espécie, a Austrália precisaria criar milhares de sobreviventes fora daquele vale secreto. A resposta foi uma estratégia em duas frentes. No cânion, guardas protegiam cada árvore selvagem e tentavam conter o patógeno. Fora dele, cientistas precisavam criar uma população de segurança capaz de sobreviver, mesmo se o bosque original fosse destruído. Coletar sementes era arriscado, porque qualquer intervenção podia danificar mudas e estruturas reprodutivas. Por isso, a equipe escolheu outro caminho: produzir árvores a partir de estacas. O Jardim Botânico Real de Sydney, o Centro de Mount Annan e horticultores especializados começaram a cultivar clones de poucas árvores parentais. A meta não era produzir apenas algumas mudas para pesquisa. Eles precisavam chegar a milhares de exemplares saudáveis para jardins botânicos, viveiros e coleções de conservação. Mas havia um problema básico. Ninguém sabia qual era a melhor forma de fazer uma estaca de voleme criar raízes. Em muitas coníferas, a extremidade cortada recebe aucinas sintéticas para estimular o enraizamento. Era uma técnica comum e funcionava em parentes da volemi. Os primeiros testes, porém, produziram resultados inconsistentes. Então, surgiu uma pergunta simples: e se essa árvore não precisasse de hormônio algum? Para descobrir, os pesquisadores compararam estacas tratadas com diferentes doses de aucina a outras plantadas sem assistência química. O resultado foi surpreendente. Cerca de 71% das estacas retiradas das pontas formaram raízes. Entre os segmentos inferiores do caule, a taxa chegou a 82%. A aucina não acelerou o aparecimento das raízes, nem melhorou o resultado final. Uma árvore extremamente vulnerável na natureza era, ao mesmo tempo, extraordinariamente fácil de multiplicar. Um dos maiores obstáculos técnicos havia desaparecido. E havia outra vantagem: a capacidade de produzir novos troncos a partir de gemas escondidas permitia retirar várias estacas sem comprometer a árvore-mãe. O mecanismo que ajudava a espécie a substituir troncos antigos e suportar danos agora alimentava uma linha de produção de sobreviventes. Em poucos anos, a árvore confinada a um vale secreto apareceria em viveiros e jardins do mundo inteiro. Seu passado evolutivo havia criado a ferramenta que salvaria seu futuro. A história deixou os laboratórios antes mesmo de receber um nome científico. Em 14 de dezembro de 1994, poucos meses depois da descoberta, o jornalista James Woodford publicou uma reportagem de primeira página anunciando que a Austrália havia encontrado uma árvore viva da era dos dinossauros. Os botânicos ainda analisavam as amostras, mas a expressão era irresistível. Em poucos dias, jornais e emissoras de vários países repetiam a notícia. A revista Nature também destacou a descoberta, enquanto especialistas
a comparavam ao equivalente botânico de encontrar um pequeno dinossauro vivo. A frase transformou uma pesquisa complexa em uma imagem que qualquer pessoa podia compreender. De repente, a Volemia nobilis não era apenas uma nova espécie. Tornou-se uma celebridade científica cercada por mistério, milhões de anos de história e uma localização secreta. A atenção foi tão intensa que algumas árvores selvagens começaram a receber nomes informais. A árvore da qual Noble retirou a primeira amostra ficou associada ao descobridor. Outras homenageavam pesquisadores envolvidos na identificação e na proteção da espécie. Isso fez cada exemplar parecer menos um número em um relatório e mais um personagem insubstituível daquela história. 11 anos após a descoberta, em 23 de outubro de 2005, o Jardim Botânico Real apresentou oficialmente a Voleme ao público. Eventos semelhantes já haviam ocorrido em Londres, Frankfurt e Tóquio. Naquele dia, a Sotheby's organizou em Sydney um leilão da primeira geração para colecionadores, 292 mudas distribuídas em 148 lotes. Cada uma vinha com um certificado que ligava sua origem a uma das 15 árvores selvagens selecionadas, incluindo altura, circunferência e quantidade de troncos da planta-mãe. Mais de 400 compradores e jornalistas se reuniram perto do herbário. A disputa começou às 3 da tarde e terminou menos de 3 horas depois. Todos os lotes foram vendidos. A arrecadação total, incluindo taxas e impostos, chegou a $1.059.165 australianos, mais que o dobro da estimativa mínima. O lote mais caro reunia 15 árvores e recebeu o nome Sir Joseph Banks. Ele alcançou $135.625 australianos antes dos impostos. O mesmo comprador teria levado 47 árvores, gastando cerca de $230 mil em apenas uma década. Uma espécie escondida num cânion havia se transformado em objeto de desejo mundial. Mas o verdadeiro sucesso não seria medido pelo preço de uma muda. Seria medido por quantas poderiam sobreviver fora daquele vale. Durante os 14 anos seguintes, milhares de mudas de Voleme se espalharam por viveiros, jardins particulares e coleções botânicas. A espécie parecia finalmente protegida. Então, em outubro de 2019, um raio iniciou o incêndio de Gospers Mountain. Alimentado pela seca e por condições extremas, o fogo avançou pelo Parque Nacional Voleme e transformou mais de 500 mil de hectares em uma paisagem de fumaça e cinzas. Quando as chamas se aproximaram do desfiladeiro secreto, começou uma operação que poucas pessoas conheciam. Grandes aviões-tanque lançaram retardante ao redor da área, formando um anel de proteção. Equipes especializadas foram transportadas de helicóptero e desceram por cordas até o fundo do cânion. Ali, instalaram um sistema de irrigação para molhar o solo, a vegetação e as bases das árvores. A missão não era impedir completamente a passagem do fogo, mas reduzir sua intensidade antes que alcançasse as últimas volemes selvagens. O fogo finalmente entrou no bosque. Se passasse como uma queima rasteira e relativamente fria, as árvores talvez suportassem o impacto. Se chegasse às copas com calor extremo, toda a população poderia desaparecer. Durante 4 dias, a fumaça ficou tão densa que as equipes não conseguiam confirmar o resultado. Ninguém sabia se a estratégia havia funcionado. Restava apenas esperar. Em 15 de janeiro de 2020, o governo anunciou a resposta. Algumas árvores haviam sido chamuscadas, 2 foram perdidas, mas a maior parte da população sobreviveu. A operação secreta tinha evitado o pior. Ainda assim, o incêndio deixou uma mensagem impossível de ignorar. Nenhum desfiladeiro, por mais remoto que fosse, poderia oferecer segurança absoluta. Felizmente, a Voleme já possuía uma segunda linha de defesa. Desde 2006,
Mudas produzidas legalmente eram vendidas em viveiros e cultivadas em diferentes regiões do planeta. Uma catástrofe no Vale Original já não significaria necessariamente o fim da espécie. Clones também foram enviados a instituições de conservação na Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Alemanha e Japão. Hoje, essas árvores crescem em jardins botânicos, parques e quintais particulares. A distribuição teve ainda um efeito inesperado. Quando qualquer pessoa podia obter uma muda legal, o incentivo para roubar plantas da natureza praticamente desapareceu. A Austrália ajudou a salvar uma das árvores mais raras do mundo, fazendo algo aparentemente contraditório. Colocou seus clones ao alcance do público, mas espalhar clones por jardins não eliminava o maior risco. Todas as árvores selvagens continuavam concentradas no mesmo sistema de cânions. Por isso, em meados da década de 2010, pesquisadores iniciaram uma experiência ainda mais ambiciosa.